Impedimento e suspeição judicial. Qual a diferença? Suspeição estão ligadas ao ânimo subjetivo do juiz quanto às partes e geralmente são encontradas exatamente ao processo. Uma decisão proferida por um juiz suspeito é causa de nulidade absoluta, afastam a competência do juiz. O juiz é uma figura que deve ser imparcial, equidistante das partes e responsável pelo julgamento desinteressado da causa. A suspeição se apresenta como uma quebra da imparcialidade do magistrado e ocorre quando este tem uma predileção por uma das partes. Suspeição geralmente está ligada a uma relação externa ao processo, ou seja, a imparcialidade do juiz tem origem fora do processo. As hipóteses ensejadoras de suspeição estão taxativamente listadas no artigo 254 do CPP, configuram números cláusulos. A suspeição pode recair sobre qualquer magistrado em qualquer grau de jurisdição, alcança, portanto, juiz, desembargador e ministro. Quando é verificada a suspeição do magistrado, podem ocorrer algumas situações. Tem a possibilidade do próprio julgador reconhecer de ofício a sua parcialidade para julgar a ação, encaminhando o caso para seu substituto legal e intimando as partes, estando previsto no artigo 97 do Código de Processo Penal. Tratando-se de um dever, caso o magistrado não declare suspeito, pode acarretar sua responsabilização criminal pela suposta prática do crime de prevaricação, mas nos processos em que o magistrado não passar o caso para o substituto legal, será necessário protocolar uma exceção de suspeição prevista no artigo 95 e seguinte do CPP. Impedimento. Já o impedimento, a lei relaciona expressamente os casos em que o magistrado fica impossibilitado de atuar, independente de sua intenção no processo ou de sua relação com as partes. Hélio Tornag aponta que juiz impedido é o que tem relação com o objeto da causa, juiz suspeito é o que, por ter relação de amizade, inimizade e dependência com qualquer das partes, não oferece garantia de isenção psicológica, ainda que moralmente inatacável. Não é necessariamente da honradez do juiz que se desconfia, mas de sua condição psicológica. O impedimento priva o juiz do exercício da jurisdição. O artigo 252 do Código de Processo Penal descreve objetivamente as hipóteses em que o juiz fica impedido de exercer sua função de jurisdição. Hipótese 1. Caso seu cônjuge ou parente tenha de alguma forma atuado no processo. Hipótese 2. Quando o próprio juiz tiver exercido outra função, advogado, servidor, por exemplo, no mesmo processo. Hipótese 3. Tiver atuado como juiz no mesmo processo de instância inferior. Hipótese 4, quando o próprio magistrado, seu cônjuge ou até mesmo parente forem parte do processo ou tenham interesse direto na causa. Resumo final. Na suspeição, há vínculo do juiz com qualquer das partes. No impedimento, há interesse do juiz com o objeto do processo.